Olá pessoal, o vídeo de hoje é a respeito da avaliação microbiológica de superfícies. Serão utilizados dois métodos, o método de placas de Rodak e o de suaves estéreis. Vamos aos testes. Iniciando então o procedimento, faremos uma amostragem da bancada antes da limpeza e sanitização. Vamos então delimitar, nós fizemos a delimitação da área em 50 centímetros quadrados, marcando com uma fita crepe. Agora nós vamos umedecer um suave estéreo em solução salina para fazer a coleta da área antes da sanitização. Essa etapa é para facilitar, né, a coleta do material em contato com a bancada. A utilização do suave ela é feita normalmente em dois sentidos. Inicialmente nós fazemos no sentido vertical, passando o suave aproximadamente umas 10 vezes, né, nesse sentido, com o objetivo de abranger toda a superfície, né, que foi delimitada para fazer essa análise. Feita a coleta no sentido vertical, nós vamos então inverter o suave, a posição do suave, e aí fazer na posição horizontal. Também mais ou menos umas 10 vezes nesse outro sentido. É importante que você pressione um pouco o suave, de forma que você consiga ter a maior área de contato, né, entre o suave e a superfície. Feito isso, vamos novamente inverter o suave e fazer numa posição diagonal. Também, né, totalizando mais ou menos umas 10 vezes nessa posição. Concluída essa parte, nós vamos então colocar o suave dentro de uma salina peptonada para você então encaminhar para o laboratório, onde vai ser feita o restante da análise. Então, esse procedimento representou a realização da amostragem da bancada antes da sanitização. O próximo passo, a próxima etapa, será fazer a sanitização utilizando uma solução de álcool 70. Então, nós vamos, né, umedecer um algodão utilizando a solução de álcool 70 e vamos passar na bancada em movimentos unidirecionais. Da mesma forma que fazemos, né, em nossas práticas, né, de análise microbiológica ou no dia a dia do laboratório. Feito isso, vamos aguardar alguns minutos para que o álcool volatilize, né, e nós possamos fazer então agora a amostragem com suave para avaliar realmente se a sanitização foi efetiva e se nós temos um resultado adequado com as especificações. Então, a próxima etapa é uma nova coleta, né, uma nova amostragem, utilizando agora o suave para você fazer a amostragem após a sanitização. Vamos então umedecer mais uma vez o suave em salina. E repetir o procedimento, agora após a sanitização com álcool 70%. Da mesma forma, vamos fazer então na posição vertical, fazendo esse movimento mais ou menos, né, umas 10 vezes, cobrindo toda a área delimitada.
Agora, finalizando essa etapa, vamos então girar o SUAB e coletar agora na posição horizontal. Como eu disse, é importante que você faça uma certa pressão no SUAB para que você consiga a melhor atuação deste, né, e você consiga aumentar a área de contato entre o SUAB e a superfície. Feito isso, vamos agora, mais uma vez, girar o SUAB e fazer na posição diagonal. E agora vamos embeber, vamos colocar esse SUAB já amostrado dentro de um tubo e encaminhar para o laboratório para análise. Finalizada essa etapa, faremos então a avaliação da superfície utilizando placas de Rodak. As placas de Rodak, elas devem ser identificadas então com o nome do amostrador, a data de amostragem e o ponto da amostragem. E como vai ser o procedimento utilizando essas placas? Nós vamos então destampar as placas e tocar levemente o meio na superfície, de maneira que ela entre em contato com o meio de cultura, com cuidado de não rompê-lo nem perfurá-lo. Então, basicamente, vou pegar a placa e vou tocar no meio, na superfície que foi desinfetada, foi sanitizada com álcool 70. Feito isso, vamos tampar rapidamente a placa de Rodak e encaminhar ao laboratório para incubação e avaliação dos resultados. A próxima etapa será a realização da sanitização da bancada utilizando um outro sanitizante. Agora utilizaremos uma solução de hipoclorito de sódio a 1%. Dessa forma, isolamos uma outra área de 50 centímetros quadrados e vamos realizar o mesmo procedimento utilizando então o hipoclorito de sódio a 1%. Como trata-se da mesma bancada que foi analisada anteriormente, não será necessário fazermos a coleta com SUAB da bancada antes da sanitização. Faremos então a sanitização utilizando o hipoclorito de sódio a 1%. Vamos então umedecer um algodão com a solução de hipoclorito de sódio a 1% e vamos passar em movimentos unidirecionais, cobrindo toda a área da bancada e realizando a sanitização com esse outro sanitizante. Feito isso, vamos agora fazer o procedimento utilizando um SUAB para verificar como está a superfície após sanitização com hipoclorito de sódio. Para isso, vamos inicialmente umedecer o SUAB em salina para permitir um contato mais adequado com a superfície da bancada e repetir o mesmo procedimento, ou seja, vamos inicialmente fazer esta coleta na vertical, totalizando mais ou menos 10 vezes nesse procedimento. Depois, na direção horizontal, virando o SUAB anteriormente. Tentando abranger toda a área delimitada de 50 centímetros quadrados.
E, finalmente, mais uma vez giramos o SWAB e vamos fazer o procedimento no sentido diagonal. Feito isso, vamos então transferir esse SWAB para um tubo salina e encaminhar para o laboratório. Se esse encaminhamento para o laboratório não puder ser realizado imediatamente, conservar as soluções em refrigeração para manter as características da amostra. Feito isso, vamos agora realizar o procedimento usando as placas de Rodak. Mais uma vez, a placa está identificada com os dizeres do amostrador, a data e o ponto, ou seja, bancada após sanitização com hipoclorito a 1%. Basicamente, vamos abrir a placa e rapidamente colocar em contato com a minha área selecionada que foi sanitizada com hipoclorito de sódio. Feito isso, vamos fechar rapidamente a placa e encaminhar ao laboratório para a incubação. Esses, então, foram os procedimentos utilizados para avaliação da superfície, né, utilizando aí os sanitizantes álcool etílico 70% e hipoclorito de sódio. Paralelamente ao monitoramento microbiológico do ambiente, deverá ser realizado também o monitoramento do analista, aquele que realiza os ensaios, segundo a técnica que vamos executar agora. Então, mais uma vez, usaremos as placas de Rodak e não devemos destampá-las até o momento do procedimento. Devemos identificar com as informações do nome do amostrador, a data da amostragem e o ponto da amostragem, no caso, mão direita, né, correspondendo à luva direita. Anteriormente a esse procedimento, é importante proceder à lavagem das mãos, tendo cuidado de não utilizar papel toalha para secagem e sanitizá-las com o degermante usual. Vamos então, neste momento, destampar a placa de Rodak e tocar levemente as pontas dos dedos sobre a superfície do meio, iniciando pelo dedo menor e aí tocando com cada um dos 5 dedos até conseguir amostrar toda a mão. Fazemos isso e vamos tampar novamente a placa de Rodak e encaminhar ao laboratório. O meio de cultura não deve ser perfurado, o toque tem que ser um toque leve nesse ponto. Os dedos devem ser levemente apertados, como se estivessem marcando as digitais. E é importante também não conversar ou respirar diretamente sobre as placas quando estiver realizando o procedimento. Vamos agora executar o mesmo procedimento utilizando a mão esquerda. E aí, amostrar os 5 dedos. Finalizando com o polegar. Tampamos novamente a placa e vamos encaminhar ao laboratório. Finalmente, ainda no monitoramento de pessoal do analista, é importante também fazermos o monitoramento da vestimenta que está sendo utilizada, do avental, da máscara, da touca, né, dos acessórios que estão sendo utilizados ali. Vamos exemplificar esse procedimento fazendo então a amostragem do avental. Da mesma forma, vamos abrir a placa de Rodak e aí tocar o avental do analista para fazer a coleta. Feito isso, fecharemos novamente a placa e vamos encaminhar ao laboratório para incubação. Então, estes são os procedimentos realizados na análise ambiental e de pessoal. Continuaremos na sequência no laboratório com a nova etapa, com a próxima etapa do monitoramento microbiológico de ambiente e de superfície.
Agora no laboratório faremos a segunda parte do ensaio de monitoramento ambiental utilizando o SUAB. Vamos transferir então 1 ml da solução salina em que o SUAB se encontra para placas de Petri e aí vamos fazer por plate adicionando o agar caseína soja. Então vamos a esse procedimento. O SUAB então já foi colocado em contato com a salina e aí vamos retirar uma alíquota de 1 ml. Essa amostra corresponde à bancada início. A segunda amostra corresponde à bancada que foi sanitizada com álcool 70. E finalmente a bancada que foi sanitizada com hipoclorito de sódio. Feito isso, vamos verter o agar caseína soja, 15 ml em cada uma das placas. Feito isso, vamos homogeneizar a amostra que foi colocada em movimentos circulares, fazendo como se fosse um 8 imaginário sobre a bancada, a fim de homogeneizar a nossa amostra e o meio que foi utilizado. Vamos à nossa segunda amostra. E realizar o mesmo procedimento para a homogeneização da alíquota de 1 ml e o meio de cultura que está sendo utilizado. Finalmente, a nossa terceira amostra. E novamente homogeneizar, realizando os movimentos no formato de 8 imaginário. Agora, vamos aguardar a solidificação do agar e colocar as placas na estufa para incubação.
Aqui finalizamos o nosso procedimento de hoje. Voltaremos em breve com os resultados e discussão dos resultados. Olá, pessoal! Hoje, então, vamos avaliar os resultados obtidos do ensaio de monitoramento ambiental e de pessoal. Inicialmente, vamos avaliar as placas que foram realizadas, né, com o SUAB, numa área de 50 centímetros quadrados, né? Inicialmente, a bancada no início, né, que foi feito esse procedimento com SUAB, após 48 horas em estufa a 35 graus. Então, nós vemos um grande número de bactérias, fungos, que depois da contagem totalizou o quantitativo de 50 unidades formadoras de colônia por 50 centímetros quadrados. A próxima placa, ela foi realizada, então, após a sanitização da bancada com álcool 70. E aí, nós verificamos uma diminuição, né, do número de unidades formadoras de colônias, tanto de bactérias quanto de fungos. E aí, a quantificação, ela deu 9 unidades formadoras de colônias por centímetros quadrados. E, finalmente, a bancada após sanitização com hipoclorito de sódio, que não foi verificado o crescimento de nenhum micro-organismo, nem bactérias, nem fungos, nessa placa, né, que foi utilizado a sanitização com hipoclorito de sódio. O que nós temos de parâmetro, de limite, de especificação para esses testes, né? O que é recomendado, então, é que você tenha, no máximo, 50 unidades formadoras de colônia por 50 centímetros quadrados para uma bancada de manipulação de produtos não estéreis. Então, tanto a bancada após sanitização com álcool 70 e também após sanitização com cloreto de sódio, estariam as duas de acordo. Vale ressaltar que o hipoclorito foi mais efetivo, né, mais eficiente aí na desinfecção e não foi encontrado nenhum micro-organismo presente na placa que usou realizada após a sanitização com hipoclorito. Vamos agora verificar os resultados encontrados após incubação 48 horas a 35 graus das placas de Rodak. A primeira placa foi realizada após sanitização da bancada utilizando álcool 70%. Nós verificamos um crescimento muito grande de bactérias, né? O que realmente seria considerado um resultado em desacordo, uma vez que para bancadas de manipulação de produtos não estéreis seria aceitável no máximo 25 unidades formadoras de colônia por placa. Já a placa utilizando o hipoclorito de sódio a 1% como o agente sanitizante, apresentou 5 unidades formadoras de colônia, então estaria de acordo, né, com a especificação para ambientes grau C, né, que seria para manipulação de produtos não estéreis. Eu poderia ter até no máximo 25 unidades formadoras de colônia por placa. Em relação às placas que foram utilizadas no monitoramento de pessoal, utilizando então mão direita, mão esquerda e a amostragem no avental, não existem limites preconizados. Isso vai ser definido de acordo, né, com a empresa, né? Os limites que nós temos são para as áreas de grau A e B, e para a área de grau C, que é o nosso caso, não teria um limite especificado. Vamos aos resultados. Para a análise, né, que foi feita com a luva previamente sanitizada com álcool 70, nós tivemos incontáveis colônias, então não tem como afirmar o número de colônias que eu tenho presente aqui, né? Então teve um grande crescimento que seria incompatível, né, com a manipulação dessas áreas. Já para análise, né, para a coleta de mão esquerda, nós tivemos um número menor de colônias presentes, mas no valor de 30 unidades formadoras de colônia. Vai depender aí, então, do limite estabelecido. E para análise de avental, nós encontramos o valor de 15 unidades formadoras de colônia por placa, que também vai ter que verificar se está de acordo com a especificação da empresa.
Então, da análise de resultados de forma geral, nós verificamos que as análises realizadas, né, após desinfecção com o hipoclorito de sódio foram mais eficientes, né, do que com o álcool 70, muito em função que o álcool 70, sendo o mecanismo de ação dele a desnaturação de proteínas da bactéria, ele precisa realmente de um tempo de ação, né, um tempo de contato maior. E aí o álcool, né, líquido, ele teria um tempo muito curto, talvez não conseguisse exercer essa ação. Por isso, toda a recomendação de utilização do álcool em gel, que você conseguiria manter, né, o agente sanitizante por mais tempo aí, em contato, por exemplo, com a pele ou com as luvas. E em relação aos dois sanitizantes, nós verificamos, né, que os dois métodos, perdão, nós verificamos que o método utilizando o SUAB, né, em 50 centímetros quadrados, apresentou uma contagem um pouco menor, né, quando eu comparo com a análise realizada com a placa de Rodak. Muito em função da placa de Rodak, você tem um contato íntimo, né, um contato direto com a bancada, e o que pode fazer com que realmente a bactéria consiga, né, ali entrar em contato com o meio de cultura e se desenvolver. Seriam essas as nossas conclusões do ensaio de hoje. Agradeço a presença e a participação de todos. Até o próximo vídeo.